Olá, hoje vocês irão conhecer a história de Marcos, um homem bastante rico que comprou algo inimaginável. Se quer saber o que o dinheiro dele permitiu, assista ao vídeo, mas não antes de deixarem o seu like e as suas críticas nos comentários. Inscrevam-se também no canal e compartilhem com os amigos. Lembrem-se, prestem bastante atenção, pois pode acontecer com vocês. Marcos acordou cedo naquela manhã de dezembro. Ainda na cama, olhou para a companheira, 40 anos mais jovem, que ainda dormia, e se encheu de um estranho sentimento de compaixão. Acordada pela inquietação de Marcos, Jéssica perguntou: "O que foi? Está se sentindo mal?" Marcos se levantou da cama, caminhou sobre o caro tapete que cobria toda a extensão do quarto e abriu as grossas cortinas, deixando a luz do sol entrar. Ele contemplou a linda vista para o mar em silêncio. Ficou recortado pela luz da manhã por quase 2 minutos. "Sabe, Jéssica, nunca dei ouvidos aos meus familiares sobre mim e você." Jéssica ouvia atentamente e sentou-se abraçando as pernas. "Eles sempre batiam na mesma tecla, que você só queria usufruir da minha fortuna, mas sem querer lhe ofender, Jéssica. Desde que eu a conheci, sabia que tu não passaste de uma reles aproveitadora." Jéssica arregalou os olhos ofendida, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, o velho prosseguiu: "Mas sabe, Jéssica, nesse tempo que passamos juntos, eu notei que você é muito mais do que isso. Por isso, não seja tão dependente, principalmente dos homens. Voe com suas próprias asas. A vida não é só dinheiro, mansões, iates e status. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. É jovem, termine sua faculdade, construa uma família e faça de tudo para que ela não desmorone." Jéssica ouvia em silêncio. Tentava entender o que acontecia com o homem com quem vinha dividindo a cama há 3 anos. Enquanto trocava de roupa, Marcos sorriu ao ver uma caixa de Viagra. "O que está acontecendo? Você está indo aonde?" Ela quis saber. "Por aí", respondeu o velho burguês sem olhar para trás. O dia estava perfeito. O velho inclinou a cabeça para cima e deixou que a luz do sol ardesse em seu rosto. Enquanto respirava o ar da manhã, uma pessoa se aproximou e disse: "Vejo que o senhor não fugiu de mim." O velho olhou brevemente para a bela recém-chegada e sorriu. "Seria inútil, não é verdade?" A moça bonita fez que sim com a cabeça. Marcos ameaçou dizer: "Queria te agradecer por me deixar." "Não me agradeça, apenas aproveite o dia." Ele dispensou o motorista. Disse-lhe para tirar o dia de folga e curtir a família. Dirigir era como andar de bicicleta, afinal. No silêncio da viagem, que não durou muito, o velho começou a falar: "Sabe, meu dinheiro pôde comprar tudo o que eu precisei. Pôde saciar as mais diversas necessidades. Mas eu jamais poderia imaginar que compraria isso." A jovem não disse nada. Apenas observava a paisagem passando pela janela do banco do passageiro. "Mas me diga, o que fará com o dinheiro?" perguntou o velho. A jovem, sem desgrudar os olhos da paisagem que se movimentava do lado de fora, respondeu: "Ainda não sei. É a primeira vez que faço esse tipo de coisa." "Espero que faça bom proveito", o velho disse, tamborilando os dedos no volante do carro. A primeira parada foi em frente ao seu antigo endereço. O edifício lhe trazia certas recordações. Ele imaginava que seria desse jeito, só não esperava que fosse tão difícil. Respirou fundo antes de sair do carro. "Como vai, Júlia?" ele perguntou à ex-mulher. "Estava bem até você chegar", Júlia respondeu rancorosa. O velho burguês se sentou no sofá. Júlia, relutante, acomodou-se no do lado oposto. "Nossa, faz tempo que não venho aqui. O apartamento parece bem maior", disse Marcos. "Não tão grande quanto a suíte presidencial que você está morando", ironizou Júlia. "Por falar nisso, como anda aquela sua namoradinha de 23 anos? 24, corrigiu o velho burguês. "Pois é, 24. Está bem, creio eu, mas eu não vim aqui para falar de Jéssica." "É? Por que veio, afinal?" Marcos, com um olhar firme, encarou Júlia bem nos olhos. "Bem, na verdade eu não sei muito bem, Júlia.
Talvez eu ache que no fundo lhe deva algo. Júlia sorriu ironicamente, revelando em sua face o passar dos anos. O velho burguês completava. Talvez as minhas desculpas pelos meus erros do passado não sejam suficientes. Talvez, depois de 15 anos, admite estar arrependido, Marcos, interrompeu Júlia. Arrependimento não é a palavra certa, mas... E novamente Júlia o interrompia. Ora, sabe por quantos anos eu aguentei as suas traições? Sabe por quantas vezes eu tive que inventar desculpas para o Carlinhos quando você passava dias fora de casa com aquelas vagabundas? Não, você não sabe. E quer saber, Marcos? Você me deve algo sim. Muito mais do que eu tenho agora. Mas não importa quantos advogados e juízes você compre, eu vou conseguir o que é meu por direito, pode ter certeza. O velho burguês se levantou do sofá e se dirigiu até a porta. Contudo, por alguns segundos ele hesitou em sair. Talvez a reação explosiva de Júlia tivesse atrapalhado seus planos, mas resistiu e disse finalmente: Eu sinto muito por tudo, Júlia. Do fundo do meu coração, eu sinto muito. Mas o passado é algo que não pode ser desfeito. Mas quero que saiba que você sempre foi uma boa esposa e, acima de tudo, uma ótima mãe. Não sei o que seria do Carlinhos se não fosse por você. Tenho certeza que ele tem muito orgulho da mãe que tem. Júlia, sem reação, viu o ex-marido com quem foi casada por 24 anos sair do luxuoso apartamento que dividiram por todos aqueles tempos. De volta em seu Mercedes, o velho burguês mais uma vez rompia o silêncio. Não vai me perguntar como foi? Não, respondia sua bela e jovem acompanhante. Isso não é da minha conta. Você tem uma personalidade bastante forte. Lembra um pouco minha ex-esposa. A jovem, no entanto, continuava a olhar a paisagem pela janela do carro. Rodaram por 1 hora até chegar ao local da segunda parada, a residência de seu filho Carlinhos. Marcos apertou a campainha da porta e a empregada o atendeu. Senhor Marcos? Disse Marilda com uma expressão de espanto. O velho burguês por um instante forçou a memória para lembrar o nome da empregada de seu filho. Acabou desistindo, sorriu timidamente e perguntou: O Carlinhos se encontra? Não, o senhor Carlos e a senhora Marta saíram há 2 horas e... No instante em que Marilda respondia, Marcos olhou para dentro da casa e viu seu neto parado na sala. Ignorou a empregada, deixando-a falando sozinha por alguns segundos, e entrou para abraçar o pequeno Paulinho. Olha só quem está aqui, Paulinho, como você cresceu. Seu neto retribuiu o gesto carinhoso, mas estranhou aquela visita repentina, pois só via o avô em datas comemorativas. Oi, vô! Porém, na inocência de seus 6 anos, Paulinho deixou a desconfiança de lado e logo tratou o avô como um parente próximo, diferentemente do pai. Vô, quer ver meus brinquedos? Mas é claro que eu quero, respondeu o velho burguês com entusiasmo. Vamos lá! Paulinho correu na frente, pelos corredores da casa. Marcos o seguiu. Marilda não teve alternativa a não ser fechar a porta. No grandioso quarto do neto, o velho sentiu uma pequena vertigem no meio daquela imensidão de brinquedos. Caminhou até uma estante, onde pôs a mão em um ursinho de pelúcia. Esse aqui é muito bonito. Quem foi que lhe deu? E com um inocente sorriso no rosto, Paulinho respondeu: Ora, foi o senhor, vô. Já se esqueceu? O velho burguês voltou a olhar para o brinquedo e murmurou: Jamais. Como poderia me esquecer? Carlinhos e a esposa chegaram 2 horas depois. Marilda, Paulinho almoçou na hora certa? Marta perguntava à empregada. A empregada, um pouco hesitante em responder, talvez um pouco constrangida, disse: Não, senhora. Ele ficou esse tempo todo brincando com o avô. Os 2 nem quiseram comer. Espantado, Carlinhos olhou para Marta, que retribuiu o espanto. Ele teve que ver para crer. Vagarosamente, foi até o quarto de Paulinho e viu o sempre ausente pai brincando com o filho. Pai? Disse Carlinhos, ainda sem entender. Neto e avô levantaram os olhares para Carlinhos parado no umbral da porta. Paulinho correu para abraçar o pai numa ávida felicidade. O velho burguês levantou solenemente e observou o afeto entre pai e filho. Ei, rapazinho, por que não quis almoçar? Perguntou Carlinhos ao filho. Eu estava mostrando os meus brinquedos ao meu avô. Tudo bem, agora vai lá almoçar, depois volte para arrumar toda essa bagunça. Paulinho obedeceu. Carlinhos e Marcos se fitavam num silêncio constrangedor.
Olhavam-se como se fossem dois estranhos que teriam que se conhecer em um tempo limite de 1 minuto. Pai, disse Carlinhos. Filho, sibilou o velho burguês. Eles se sentaram embaixo de uma confortável sombra aos fundos da casa. O velho burguês contemplou o belo jardim. Apesar de estarem já no meio da tarde, havia um ar de alvorada naquele gramado. O que o senhor quer, pai? Perguntou Carlinhos impaciente. O velho suspirou fundo e respondeu sem olhar para o filho. Talvez lhe faltasse alguma coragem a encará-lo. Sabe, filho, na verdade não sei por que estou fazendo isso. Eu poderia estar bem longe, mas, talvez, eu não sei, mas achei que poderia recuperar um pouco de todo o tempo que perdi. O que está dizendo, pai? O velho então apalpou a perna de Carlinhos e disse: Por anos, achei que ninguém nesse país podia ser mais rico que eu, Carlinhos. Hoje percebi que foi justamente o contrário. Talvez não exista um homem que tenha sido mais pobre. Infelizmente, demorei a perceber que riqueza vai muito mais do que o tamanho de sua conta bancária. Você sim é um homem rico, filho. Paulinho é um menino fantástico. O velho se levantou e olhou o céu com um olhar distante. Depois, encarou Carlinhos outra vez. Desculpe por ter sido tão ausente, filho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu juro que faria diferente. Cuide bem de sua família e continue sendo um ótimo pai. Carlinhos não soube mais o que falar. Apenas viu seu pai se retirando sob aquele céu vibrante de verão. O velho burguês, ao deixar a casa do filho, não voltou para o carro onde sua acompanhante o aguardava. Despistou a mulher e saiu do luxuoso condomínio andando. Seu aspecto era de serenidade, apesar de se sentir um foragido. Pegou o primeiro ônibus que viu nas proximidades. Ele acabou descendo em um shopping, onde havia uma fileira de táxis alguns metros adiante. Enquanto se dirigia até lá, um sujeito esquálido, com as roupas mais encardidas do que um banheiro público e com os pés mais pretos do que o asfalto, o interpelou. Por favor, senhor, você não tem umas moedinhas para eu tomar uma cachaçinha, não? O velho não tinha moedas em seu bolso, mas tirou uma nota de R$ 100 e deu ao mendigo. Com os olhos arregalados, o mendigo não estava acreditando que aquele velho estava mesmo fazendo isso. Pela sua sinceridade, disse Marcos. No táxi, falou ao motorista o local onde queria ir. Mas isso fica muito longe, teria que cobrar a bandeira 2 para valer a pena para mim, disse o taxista sem nenhuma vontade de fazer a corrida. Sem problemas, pode incluir a gasolina também. O taxista fez uma conta rápida e percebeu que a corrida lhe seria bastante vantajosa. Era início de noite quando chegaram. Marcos não só pagou a corrida e a gasolina, como deu uma generosa contribuição para a caixinha de Natal do taxista que o agradeceu. Tenha um Feliz Natal, o taxista disse. O velho burguês iniciou uma caminhada solitária que não durou muito. O cemitério não ficava muito longe de onde estava. Diante do túmulo do pai, o velho burguês tinha uma expressão comiserada, marcada por uma dor retardatária. Uma rachadura vincava a lápide. A foto do velho senhor Manel já tinha se desbotado há anos. Você foi o primeiro que eu abandonei, pai. Enquanto agonizava naquele asilo que te deixei como um empecilho jogado num canto de garagem, eu me divertia com 4 ou 5 mulheres numa festa. Soube da sua morte 4 dias depois e pedi um brinde em seu respeito. Minutos depois, já estava rindo e festejando como se você nunca tivesse existido. Sabe, pai, talvez para o senhor eu tenha chegado tarde demais, mas é incrível como o mundo dá voltas. Talvez, se o senhor estivesse vivo, eu não teria a mesma coragem que tive quando falei com os outros. Contudo, estou satisfeito por estar aqui agora. Espero que esteja me ouvindo de algum lugar. Espero do fundo do meu coração. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito por tudo. Lágrimas desciam dos olhos do velho burguês. Lágrimas que jurava já terem secado. A noite já estava em seu ápice, e o velho burguês encontrava-se sentado em um banco de praça próximo ao cemitério. Tentou fugir de mim? Indagou a jovem acompanhante. Não, quem me dera, não há como escapar de você. A jovem se sentou ao lado do velho. Bem, você tem mais algumas horas. Não, já fiz o que tinha que ser feito, já estou pronto para partir. Não está com medo? Não sei, respondia o velho. Ontem, quando você chegou, eu tive muito medo.
Realmente não esperava que tivesse chegado a minha hora. Porém, você me deu a oportunidade de viver mais um dia. Na hora eu pensei, o que diabos eu faria em um mísero dia? Mas o tempo que passei com meu neto fez valer a pena os milhões que lhe dei para adiar a minha morte em 24 horas. Só me arrependo de não ter feito isso mais vezes. A jovem assentiu com a cabeça. Já fiz tantas coisas nessa vida, continuava o velho. Muitas coisas prazerosas, mas nada se compara ao dia de hoje. Foi inesquecível. O velho burguês permaneceu sentado naquele banco de praça. À meia-noite e ponto morreu. Se foi com uma expressão de absoluta serenidade e dever cumprido. A jovem acompanhante, enfim, pôde realizar o seu trabalho. Levou Marcos para o outro lado.